Sejam muito bem-vindas ao nosso Papo Oxitocinas de hoje. É sempre um momento nosso, um momento onde a gente tem como objetivo mostrar os bastidores de pessoas que estão realizando alguma coisa, de pessoas que estão sendo destaque em alguma área. E destaque não é destaque só em Facebook e Instagram, que sejam destaque fazendo mudança ou despertando mudança na vida de outras pessoas. É isso que é o nosso... fazer a diferença na vida das pessoas. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo aqui. Nos siga no www.oxitocinas.com. A gente está aqui no Instagram, no Facebook, também no YouTube. E hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa querida, uma paulistana. Eu vou colocar aqui mais ou menos a biografia dela, que eu não decorei. Então eu vou tenho a minha cola aqui. É a Cláudia Regina. Cláudia, seja muito bem-vinda com a gente. Obrigada, Geisa. É um prazer estar aqui com você. Eu sou sua fã, então hoje é um dia especial para mim. Ai, que bom! Eu também sou, então tá tudo certo. A Cláudia, ela é paulistana, ela tem 42 anos, vive na Alemanha há quanto tempo, Cláudia? 13 anos. Há 13 anos. A Cláudia tem graduação em Estética e Visagismo numa escola de Hamburgo, na Alemanha. E ela participa como palestrante no Congresso de Depilação da maior feira de beleza das Américas, a Beauty Fair. E hoje ela está conversando aqui com a gente. Eu chamei a Cláudia para a gente bater um papo. A Cláudia, em 2018, ela idealizou um grupo chamado Brempex, que são brasileiras empreendedoras no exterior. E o que mais me chamou a atenção na Cláudia, a gente conversou no início desse ano, foi a disponibilidade dela de procurar pessoas sem mesmo conhecer, mas sendo bem autêntica e dizendo assim, olha, gosto muito do que você está fazendo, estou tentando fazer isso, como é que a gente pode se ajudar, o que eu posso aprender com você, se eu puder colaborar em alguma coisa. Essa aproximação me chamou a atenção porque eu senti muita autenticidade. Cláudia, e é por isso que você está aqui conversando com a gente hoje. E aí, deixa eu pegar aqui o roteirinho, vamos. Liderar nunca é fácil, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a liderança junto ao grupo de mulheres. Liderar nunca é fácil. Eu sempre brinco, Cláudia, não sei se você concorda comigo, que liderar significa, muitas vezes, você abrir caminhos numa mata totalmente fechada. E aí, depois que você abriu mais ou menos essa trilha, você chama a moçada e você mostra para elas que o caminho é seguro, que o caminho pode ser prazeroso. Então, liderar não é uma tarefa fácil. E aí, como é que você... O que te levou a idealizar o grupo Brempex, a Brempex em 2018? Qual que foi a sua principal motivação? Assim, Geisa, eu acredito que a minha principal motivação foi a minha própria história, né? Porque desde o começo, desde quando eu cheguei na Alemanha, eu empreendo, né? E claro que nesses 13 anos aconteceram muitas coisas boas e coisas ruins, né? Então a minha maior motivação foi essa. Eu preciso, de uma certa forma, toda aquela dificuldade que eu tive, eu gostaria, como você falou, abrir esse caminho para que outras viessem, mas não com todas as dores que eu tive, talvez um pouquinho melhor, né? Então, foi mais ou menos essa motivação de, como eu tinha muitos contatos, eu conhecia muitas outras mulheres empreendedoras e não empreendedoras, eu comecei a ver muitas dificuldades e foi aí que eu falei, nossa, a gente precisa realmente se unir, né? Claro que eu sozinha não posso abrir caminho para ninguém, porque, na verdade, o caminho ele tem que ser aberto por várias pessoas juntas, né? Essa coisa de liderar, na verdade, a gente tem aquela ideia de fazer as coisas, mas para que as coisas aconteçam, precisa de muita união, né? Então... Sem dúvida. Você falou uma coisa muito legal. A gente, assim, quando eu falo sobre o abrir caminhos, não significa que alguém tem que dar o primeiro passo e chamar as outras. Porque abrir o caminho não significa abrir sozinha esse caminho. Significa ter a coragem inicial de pegar a enxada e começar a limpar e chamar. Moçada, vamos limpar comigo? Isso. Porque sozinha ninguém faz nada. Isso mesmo. Sozinha ninguém faz nada. Cláudia, quando você fala sobre os seus principais desafios na Alemanha 13 anos atrás, como mulher, como iniciando as suas formações, quais foram esses principais desafios?
Dá para você dividir um pouquinho com a gente? Alguns eu sei que às vezes nem dá para a gente, porque são desafios tão íntimos, mas tem alguns que dá para a gente Não, dividir. Então... tem. Eu acho que, assim, um dos meus maiores desafios, assim, vamos falar em torno de lidar com pessoas, né? Tanto, eu acredito, claro, vivendo no Brasil, a gente tem os mesmos desafios, aqui também, porque a gente lida com cultura diferente, né, Geise? Então, eu acho que, para mim, um desafio grande é lidar com pessoas totalmente diferentes uma das outras, e você ter que entender aquelas pessoas, e por que ela pensa assim, por que ela faz assim, e aprender a não julgar, né? Foi uma das coisas que eu estou trabalhando. Quando eu vejo uma pessoa que ela faz alguma coisa ou fala alguma coisa, eu estou tentando ver a forma que essa pessoa pensa, me coloco muito vamos dizer, na pele da pessoa, para saber por que ela pensou assim, por que ela agrediu assim, por que ela falou dessa forma. E aí isso, eu acho que é um dos maiores desafios para mim, né? Lidar com pessoas diferentes, assim. Quando você fala sobre esses desafios, há 13 anos atrás, você falou sobre a cultura diferente, você já falava o alemão, isso também influenciou, porque acho que uma das maiores dificuldades de quem emigra, de quem sai do nosso Brasil e vai se reinventar em qualquer que seja a parte do mundo, que seja Europa, que seja América, que seja Oceania, não só a cultura, a língua, os modos. Como é que foi isso no início para você? Ou você já falava alemão? Você já veio aqui craque no alemão? Não. Eu aprendi alemão aqui, então foi realmente bem, bem complicado, né? Esse ponto de adaptação, né? Então, isso que foi bem complicado, porque você tinha que entender o que aquelas pessoas... E não eram só as pessoas, os europeus, né? Os alemãos em si. Eram em geral, porque até os brasileiros agiam de formas diferentes. Então, eu tinha que me entender um pouco. Então, toda essa adaptação, né, cultural e entender também o meu caminho, né, onde que eu estou, né, a gente fica meio perdida, né, então eu fiquei, gente, como eu posso fazer, como eu posso seguir, eu também não queria perder minha essência, eu estava muito preocupada com isso. Chegou um tempo que eu voltei para o Brasil e uma pessoa lá próxima a mim falou, Cláudia, cadê você, né, cadê você, está perdendo a sua essência, e aí eu comecei a me policiar, não posso parar de dar minhas risadas, assim, quando eu tô com vontade de dar, sabe? Então, eu fiquei... Claro que eu me adaptei muito à cultura europeia, eu peguei pontualidade, eu sou uma pessoa meio chata em alguns pontos, eu tenho muita disciplina. Quando eu quero fazer uma coisa, eu sou super disciplinada, e eu acho que isso é um lado bom, mas eu, ao mesmo tempo, não quero perder, né, aquela nossa parte brasileira mesmo, para que eu não perca esse brilho, né, que a gente tem dentro da gente, né? Você sabe que quando você fala sobre assim, os principais desafios, os preconceitos que você acabou sofrendo, não só em relação aos próprios europeus, mas também em relação aos brasileiros, principalmente aqui na Europa. Eu estou muito menos tempo do que você, estou aqui há 4 anos, mas o que eu vejo que o preconceito do grupo de brasileiros contra brasileiros também é super grande. Talvez seja tão grande quanto aqueles europeus, porque a gente tem alguns estereótipos. Então, é difícil você, nesse meio, ter que se adaptar com culturas diferentes e com pessoas do seu próprio país também sentir essa distância. Mas o que será que ela está fazendo aqui? Como é que será que ela chegou? O que ela veio fazer aqui? Então, tudo isso misturado se agrava mais ainda. Né? Sim, sim. E talvez o antídoto para isso, que legal que você teve essa pessoa mais próxima que te fez lembrar. Sempre é bom a gente ter alguém para nos fazer lembrar alguma coisa que a gente já sabe. Cadê sim. você, Cláudia? Né? Cadê a tua essência? Porque quando você fala assim, eu sou meio chata, eu acho disciplina a coisa mais maravilhosa. A gente não vai em lugar nenhum se a gente não tiver disciplina. A gente tem algumas crenças limitantes como país, tipo, a gente não é pontual, a gente não é não sei o quê, porque geralmente, às vezes nem é crença limitante, mas assim, realmente a gente não tem esse compromisso grande, mas quando a gente sai do país, a gente começa a perceber que é uma falta de respeito. Se eu falei que eu vou chegar a tal hora, claro, existe aquele tempinho, né?
aqui na parte da Suíça, onde eu estou, até uns 10, 15 minutos é até aceitável, aquela coisa que é até aceitável. Mas é uma falta de respeito para quem está te esperando. Então, quando a gente faz um trabalho maior de seguir as regras do local e ver valor nessas regras, eu acho que a adaptação acaba sendo muito mais rápido, sem perder a essência, sem perder a tua alegria, a tua espontaneidade, porque foi isso que conquistou as outras pessoas. Sim, claro. Provavelmente é isso que conquista outras pessoas, essa nossa autenticidade, esse jeito mais leve da gente poder ver as coisas. Sim, eu acho que é isso mesmo. Quando eu perguntei sobre os principais desafios, e quais são, assim, os seus principais ganhos que você vê, você liderando uma plataforma de empreendedoras brasileiras? Eu acho que o maior ganho, assim, foi a experiência que eu estou adquirindo nesse meio tempo, porque são contatos, esse network que você faz, que não tem, assim, não tem preço, entendeu? Da pessoa conhecer você, conhecer o seu trabalho, falar do seu trabalho para outras pessoas. Então, eu acredito que esse foi, assim, um dos maiores ganhos que eu tive, de poder ver que dentro de um grupo que eu, assim, idealizei, as mulheres se comunicam, uma passa dica para outra, né? Então, é uma satisfação, porque eu vejo que, de uma certa forma, o que eu tinha de ideia mesmo para o projeto está se concretizando, porque talvez mulheres que estavam sentadas ali no sofá, sem vontade, com nenhuma perspectiva, está sentindo vontade de fazer, ela está ali, ela está vendo que tem uma médica, que tem uma advogada, que tem uma esteticista, que tem uma depiladora, que tem várias mulheres, que tem outras donas de casa, que são mães também como elas, e que talvez não é o momento dela fazer alguma coisa, mas ela vai criando energia para quando chegar o momento dela fazer, ela vai fazer. Então, isso para mim, eu acho que é o meu maior ganho, né? O meu ganho de ver pessoas saindo daquele, sabe, daquela situação inerte de, não posso, não vou, né? E eu acho que isso daí também é algo que não tem preço, você vê pessoas se transformando, né? É isso aí, ver pessoas se transformando. Muito legal isso, porque o que você está dizendo é que você percebe que as sementinhas que você está jogando, elas estão dando frutos. Sim. Então, e para pessoas completamente diferentes, não só para aquela que já tem uma formação acadêmica e que de repente quis empreender, mas até para aquela mulher que de repente não tem alguma formação acadêmica, está dentro de casa, lidando com o marido, com filhos, lavando, passando, cozinhando, achando assim, mas cadê eu? Onde é que eu estou? Eu estou com saudade de mim. A coisa que eu mais escuto é: Geisa, eu ando com saudade de mim. Eu me olho no espelho e eu não estou mais me reconhecendo. Eu tinha uma força, uma energia de fazer, de acontecer. Agora, só nessa rotina, parece que eu não tenho mais força. E aí, quando você vê trabalhos como o de vocês, como de outros grupos, como a Oxitocinas, no sentido de falar assim: ei, você está viva. Você pode sonhar, mesmo que seu sonho seja criar uma horta, mesmo que seu sonho seja voltar e fazer o segundo grau. Aqui, nossa, segundo grau é meio antigo, né? Agora o nome mudou, eu já nem sei mais o que é agora. Mas, enfim, é despertar os sonhos naquelas mulheres, independente do tamanho do sonho. Então, todo tipo de trabalho, quando envolve mulheres, quando tem, cada um, claro, tem uma pegada. A Brentex, o principal objetivo dela é dar uma capacitação maior para as empreendedoras, né? É fazer esse networking todo. A Oxitocinas a mesma coisa, a gente nem chama só de networking. Como a gente tem uma pegada um pouco mais íntima, mais intimista, a gente quer criar conexões para entender a Cláudia por detrás da imagem da Cláudia. Então, assim, e aí a gente se completa. Então, assim, isso é muito importante. Então, por isso a valorização de trabalhos como a Brentex, como outros grupos, porque quando nós emigramos, nós temos brasileiras espalhadas pelo mundo e focando aqui na Europa, eu acho que todas nós passamos por um período meio de amortecimento.
Sim, verdade. A gente parece meio que uma zumbi durante um tempo, né? E que é normal, né? A gente vira zumbi, que é normal. Mas cadê eu? Eu não tô mais aqui. Mas depois que passa esse período, é importante a gente perceber que pode existir uma vida independente de marido, de filhos, de casa, ou de família, ou de pais. Sim. Você existe. Você Sim. tem os seus sonhos, você tem a sua voz e o mundo precisa de você. Então, assim, é por isso que eu valorizo tanto esse tipo de trabalho. Então, assim, parabéns. Ai, Como é que obrigada. tem sido a recepção das mulheres empreendedoras aí na Alemanha para vocês? Me conta um pouquinho. A gente não tinha nem combinado essa pergunta, mas enfim. Não, não tem problema. Não, mas eu sinto elas muito, muito receptivas, né? O grupo, na verdade, o grupo ele é bem misto, assim, tem mulheres de vários países também, que se envolvem, mulheres em vários países aqui da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, a gente está bem, vamos dizer, misturadas. Mas Não é o só foco na Alemanha, eu falei errado, né? É o foco de mulheres empreendedoras no exterior, espalhadas pelo mundo. Exatamente. Eu tinha, vamos fazer um foco na Alemanha, vamos. Mas o que eu percebi é que tinham mulheres de outros países também interessadas a se comunicar e fazer esse network, porque o que eu percebi foi isso, que nós estamos aqui na Alemanha, mas a gente vai até falar sobre um tema desse que é de internacionalização de negócios, né? Porque tem muitas pessoas que têm um tipo de negócio e ela pensa muito fechado, que nem eu tenho um estúdio, eu vou atender meus clientes e aqui. E de repente eu poderia repassar o que eu sei, dar aulas e fazer coisas diferentes para o mundo todo. Então, é isso. O que o seu negócio pode se tornar internacional, de uma certa forma? Então, eu acredito que isso fez com que essas empreendedoras buscassem, porque elas querem realmente expandir. E muitas vezes, como essa globalização está imensa, né? Então, é difícil você falar só que é a Alemanha. Tem muitas pessoas que, independente da área, ela pode ser gastronomia, moda, dificilmente a pessoa somente fica, mesmo que ela tenha uma loja, mas normalmente ela faz um e-commerce, ela se abre para o mundo, né? Tá. Então, eu acho que esse é o ponto importante, dessa conexão globalizada, né? Então... E claro que hoje a internet nos permite isso. E eu não sei a sua percepção, mas assim, aqui na Europa, as coisas acho que acontecem um pouco mais lentamente com relação ao boom da internet. Você vê, eu sinto um preconceito muito grande em relação a redes sociais, das pessoas divulgarem algumas coisas, ainda está bem no início, está começando. O ponto, a vantagem em relação a essa característica europeia é que quem começar a se profissionalizar nessa área de internacionalização, usando a internet como ferramenta de expansão, ela vai estar saindo na frente. Porque esse boom já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu no Brasil a gente está bem na frente também, e aquelas empreendedoras que estiverem aqui e se profissionalizarem nesse sentido de divulgarem os seus negócios, usando a internet a seu favor como mais uma ferramenta, vão criar vantagens competitivas, falando nos termos de negócios, vantagens competitivas para o seu negócio, você concorda? Muito, muito, exatamente isso. E aí, essa é a intenção, da gente fazer com que ela... Eu também passei por todo esse processo, por isso que eu falo, eu fui aprender isso, né? Quando eu fiz esse congresso, essa palestra para várias mulheres no Brasil, tinham mais de 500 mulheres num congresso, eu comecei a ver minhas coisas de outra forma, né? Eu comecei, gente, tinha uma moça do Japão, Cláudia, você pode me dar um treinamento? Eu vou para a Alemanha, do Japão. Eu falei, meu Deus, mas como que é isso? Né? Então, existe sim a possibilidade de alcançar mais alto e você ir muito mais longe quando tem todo mundo junto, porque ela conheceu o meu trabalho através, né, da minha exposição ali, e tudo também pode acontecer dessa forma. Então, eu acho que, assim, quando a Alemanha é muito forte, tem muitas empreendedoras, é um país bem bacana, porque tem muitas brasileiras concentradas em cidades, assim, maiores, e que elas são super empreendedoras, né? Claro que tem umas que optam pelo trabalho
tradicional, mas tem muitas que optam pelas duas coisas. Ela opta ter um trabalho tradicional e correr um pouquinho atrás do sonho dela, sabe? Eu gosto de joias, vou começar a fazer ali umas vendas. E eu acho que isso que é o bacana, que elas têm a forma de se reinventar e a forma que o projeto faz é justamente essa, de fazer com que as mulheres tenham uma percepção diferente, né? Aquilo está me fazendo bem, poxa, eu tenho um trabalho bacana, ganho razoavelmente bem, mas eu estou bem, eu estou feliz, eu tenho o que a gente chama da minha liberdade financeira. Esse é um dos pontos que eu busco também, porque eu vejo muitas pessoas que até trabalham, que até têm uma certa colocação, mas não estão felizes, estão, né, realmente buscando algo que dá satisfação de fazer, de que você não vai todo dia cansada, nossa, não aguento mais. E eu acho que isso que eu consegui para mim, e que eu acho que é muito legal para que as pessoas tenham essa percepção de se sentir bem, sabe? Se sentir feliz. Nossa, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Completa, exatamente. Você conseguiu, então, associar duas coisas. A tua liberdade financeira com o teu propósito de vida. Sim. Porque às vezes as pessoas têm um puta salário no mundo corporativo, mas estão cansadas, estão tendo burnout de tempos em tempos, e estão vendo que o dinheiro que está entrando não está satisfazendo, já não completa mais. Então, elas estão tentando procurar um outro caminho também, né? Acho que isso é uma das características muito comuns entre mulheres. Depois que a gente passa, sei lá, dos 35, 40 anos, muitas vezes você já até conseguiu sucesso financeiro em alguma área, mas já não está dando mais o mesmo retorno em termos de prazer para você. Então, por isso essa explosão de grupo de mulheres. Cláudia, agora vamos falar uma coisa meio chata, que não é chata, mas que é uma coisa real, né? Trabalhar com mulheres é extremamente rico. Você falou sobre o que você ganhou, o que você vem ganhando, mas é uma coisa complicada também, porque nós somos complicadas, né? A gente tem hormônios assim. Eu adoro aquele postzinho do Facebook que mostra todas as carinhas, a carinha das mulheres ao longo do dia. Tem umas 10 ou 15 em termos de humor. A carinha do homem tem uma só e pronto, acabou. Nós somos temperamentais, a gente fala, e quem está na liderança de um grupo, a gente conversou isso antes da gente começar a gravar, e eu falei assim, Cláudia, eu gostaria também da gente estar abordando assim, as dificuldades e como é que você, como líder, como é que você contorna isso? Porque o que eu costumo falar na Oxitocinas é que quando a gente trabalha em grupo, a gente trabalha com o nosso melhor e também com o nosso pior. Porque vem tudo à tona, não vem só o melhor. Sim. E a mesma coisa o do outro, né? Como é que você faz para lidar com... Primeiro, se você concorda com isso, né? Como é que você faz para lidar com o seu melhor e também com o seu pior? E quando eu falo seu pior, é aquele nosso lado que também está sentindo raiva, que também está impaciente, que também não está com compaixão com aquela pessoa que está completamente despirocada na sua frente. Então, assim, se você é a líder, você acaba sendo um modelo. Como é que você lida com isso? Geis, eu assim, foi como eu te falei, né, no começo, eu tento muito me colocar na pele dessa pessoa, eu tento muito me colocar na situação, né? Claro que não é sempre que você tá com aquela disponibilidade, você tem sua vida pessoal, seus problemas, e nem sempre você tá bem, assim, né? Mas eu tenho assim, eu acho que esses 13 anos vivendo na Alemanha me deu assim já um certo autocontrole, né? Assim, eu busco muito identificar. Eu sempre, quando eu conheço uma pessoa, eu busco assim sempre fazer perguntas, né? Mesmo que sejam indiscretas, mas às vezes eu falo, mas o que você quer exatamente? O que você busca? O que você procura? Para que, de repente, eu saiba se o que eu estou oferecendo, se a nossa troca pode ser uma troca legal e justa. Porque a partir do momento que cria isso, é quando as pessoas se sentem injustiçadas, se sentem desvalorizadas, né? Então, eu estou tentando sempre buscar o que você espera com isso? Você está vindo ser uma voluntária aqui para o nosso projeto, né? O que você espera com isso? O que a gente vai poder fazer em troca por você? Porque se eu não for conseguir suprir as necessidades dela, a probabilidade de dar um embate lá na frente é grande, né? Então, qual é a sua disponibilidade de tempo, de horário, o que você pode fazer ou não pode fazer, né? Como eu sempre falo, como eu vou te apresentar, como eu vou... Porque, às vezes, uma palavra errada, você faz a pessoa ficar chateada, magoada, né?
Poxa, olha, eu estou apresentando aqui a Cláudia, ela é esteticista e tal. Poxa, mas ela não falou que eu sou isso ou aquilo, entendeu? Então, Perfeito. eu tento sempre, como que eu vou te apresentar? Como que vai ser? Porque são coisas pequenas, mas é um detalhe que pode magoar a mim, a você ou qualquer outra pessoa, né? Então, é difícil, porque às vezes na corrida você acaba pecando, você acaba de perguntar, então, como que eu posso fazer melhor assim? E aí é onde dá esses boom, né? E aí eu tô tentando voltar atrás e ver o que deu de errado com essa daqui. Por que ela tá chateada, talvez, comigo, né? Porque a correria faz isso, a gente não se atenta aos detalhes. Então, eu acho que esse daí, para mim, é um desafio, é uma coisa que, né, como você falou, talvez daqui 20 anos eu ainda estou passando por essa situação, porque sempre tem pessoas difíceis e diferentes para se lidar, mas é isso, é um aprendizado mesmo. É um aprendizado contínuo. E eu costumo dizer que é como se a gente, assim, a pior coisa é a gente fazer algum trabalho como se a gente estivesse pisando em ovos. Então, por isso, porque se você vai em alguma situação pisando em ovos, você não vai inteira. Você não vai com toda a tua autenticidade, senão você pode magoar, você pode não sei o quê. Mas quando você exerce essa tua transparência, tipo de perguntar mesmo, eu não acho que seja pergunta indiscreta, não. O que você espera disso? O que você... Porque senão, se as expectativas não forem setadas logo no início, cria uma frustração lá na frente. Isso. Sem dúvida nenhuma. E a gente, durante os bastidores da Oxitocinas, uma das nossas voluntárias, a Cris, deu uma definição de trabalho voluntário maravilhoso. Ela falou o seguinte: se a pessoa se ela não estivesse voluntariando, se ela não sentir o valor que esse trabalho está dando para ela mesma, é melhor que ela nem faça. Sim. Porque senão ela vai atrapalhar o grupo lá na frente e ela vai atrapalhar a si mesma, porque ela vai se frustrar. Sim. Então, o nosso maior trabalho, acho que de todas nós aqui na Oxitocinas, e percebo que o de vocês aí também, principalmente o seu como líder, é mostrar o que é o nosso trabalho, o que a gente pode trocar e o que você acha que você pode ganhar com isso. Porque se você não tiver claro o que eu posso estar ganhando com isso, às vezes o ganhar com isso é simplesmente essas portas que se abrem em relação a você conhecer muito mais pessoas do que se você continuasse dentro de casa. Sim. Agora, para isso, você paga um preço, né? Você tem que se dedicar, você tira algumas horas do convívio com teu marido, com teus filhos, com a tua família. Tudo na vida tem vantagens e tem desvantagens. Se as vantagens são maiores, vamos lá, vamos ser voluntária. Então, obrigada pela sua honestidade, pela sua transparência. Claudinha, para a gente quase finalizar, estamos quase finalizando aqui pelo nosso tempo. Vamos lá. Se você pudesse, eu sei que essa pergunta talvez tenha te incomodado um pouquinho, porque eu passei uma listinha para a Cláudia. Cláudia, eu vou perguntar mais ou menos isso para você. Eu saí um pouquinho do roteiro, mas tudo bem. Você saiu maravilhosamente bem. Se você pudesse dar uma dica para mulheres que estão liderando, tanto para aquelas mulheres que estão começando, como nós, Oxitocinas tem 3 anos, Brempex tem quase 2 anos, umas têm 10 anos, não importa a quantidade de anos, né? Mas se você pudesse dar uma dica para mulheres que estão na liderança de grupo de mulheres, qual que seria essa dica que você daria? Eu acho que eu tenho, acho que 2 dicas assim que, a princípio, assim, Geisa, quando você inicia qualquer coisa na sua vida, seja uma liderança, ou um projeto, ou um curso, né? Você tem que fazer isso assim, como se aquilo fosse um propósito, uma missão de vida para você, né? Porque se você tomar isso como uma coisa que, vou ter que acordar e fazer isso, e falar com essa pessoa, pesado. Se isso ficar pesado para você, não vai, porque isso vai fazer mal, né? Eu posso, por exemplo, ficar a noite inteira editando vídeo e no outro dia postar, e eu vou ficar super feliz que eu sei que as pessoas gostaram, então isso me faz bem. Eu trabalho muito, né? Mas isso me faz bem. Então, uma das coisas é essa: faça com amor, faça como uma missão, como um propósito para você. Eu estou anotando aqui para a gente colocar as pérolas depois que a gente editar, tá? Tá bem. E a outra coisa que eu acho super importante você é um instrumento, você está ali passando informações, buscando quem é que pode ajudar, buscando palestras, buscando tema, tal. Você é um instrumento, mas você não é
vamos dizer, você não pode levar o peso daquelas pessoas em cima de você, porque quem vai fazer, quem vai se desenvolver é a própria pessoa, né? Então, às vezes a pessoa fica, poxa, mas você não está me ajudando, então, às vezes, você tem que saber dividir isso, né? A gente faz da forma certa de, poxa, eu acho que isso é uma coisa legal, é legal elas saberem sobre essas leis, saberem sobre mídias digitais e tal, mas quem vai pegar aquilo tudo e aplicar no dia a dia são elas. Então, é importante a gente saber que você não pode fazer pelas pessoas, você tem que dar, vamos dizer, como você falou, abrir o caminho, mas não dá para ir lá pegar uma por uma, sabe? No colo, não dá para pegar ninguém no colo. Colo a gente pega filho quando tá pequenininho. Agora, depois disso, ele também... Até o filho a gente tem que deixar ele ir, quanto mais outras, né? Quanto mais outras companheiras, outras voluntárias. Então, é mais ou menos isso, de você não levar isso, que às vezes é mais ou menos como a pessoa é um médico, ele acha que, sabe, que tem que ir lá e... Não, a pessoa tem que se alimentar bem, a pessoa tem que fazer as coisas bem e tal, para que as coisas funcionem. E é mais ou menos isso, né? É o instrumento, você está fazendo, e cada um vai aproveitar aquilo da melhor maneira possível, né? Eu peguei 2 pérolas suas e você me corrige para ver se está tudo bem. A primeira é: faça com amor e com propósito seu trabalho voluntário, você como líder. A segunda pérola é: você é somente um instrumento de valor, mas um instrumento. Você não pode assumir a responsabilidade da continuidade por ninguém. Quem tem que continuar o trabalho que está sendo sugerido é cada pessoa, é cada participante ali. Então, o sucesso ou o fracasso das pessoas não estão no seu... Você não é Deus, né? Você não é a natureza, não é o universo. Você compartilha o conhecimento, agora a responsabilidade de cada um. Tá bom essas 2 pérolas que eu peguei suas? Tá bem, tá bem. Estão poderosas. Porque quando as pessoas recebem... o que a gente... Falta muito na gente hoje em dia é uma energia boa, é você ver que as coisas podem acontecer. E se você tem isso, você consegue lá dentro de você fazer as coisas acontecerem, né? De levantar mesmo, vou levantar desse sofá e vou fazer tudo acontecer. Então, eu acho que é mais ou menos isso, essa pérola aí que você falou. Tá bom, ótimo, ótimo. Claudinha, aonde que a gente, como é que a gente encontra a Brimpex? Como é que é o seu trabalho aí na Alemanha? Fala um pouquinho só aonde que a gente pode encontrar a Cláudia, empresária, empreendedora, e também a Brimpex, né? Todo o conjunto aí de brasileiras empreendedoras do exterior. Fala pra gente que a gente vai escrever depois. Tá bom, então depois eu vou passar o site, né? Porque a gente tem um site, uma plataforma que elas podem ter mais informações também, né? É brimpex.com? Não, é brimpex.weebly, né? Ele é um pouquinho mais complicado, mas eu vou... Então tá bom, depois você passa que eu escrevo. Vou passar, você coloca, brimpex.weebly.com, né? Tá. Mas tem o Facebook, se digitar, no Google, se digitar Brimpex, vai sair já site, vai sair, é a melhor forma de encontrar. E a gente tem também um grupo no Face que chama Brimpex Top 10, né? Que é bem bacana, as pessoas também podem se comunicar lá dentro, então eu acho que é bem legal elas interagirem, poderem ver que tem outras pessoas ali com o mesmo objetivo que elas, né? Maravilha, maravilha. Meninas, meninos, amigas e amigos, nós estamos no mesmo barco. A gente está desenvolvendo todos os dias, crescendo. A gente está tentando se dedicar para o nosso autodesenvolvimento, seja ele profissional, seja ele pessoal. Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo, por a gente estar conversando nessa manhã. Eu não sei a data exatamente que a gente vai postar, vai ser na outra sexta-feira. E eu sei que vai ser uma conversa que vai inspirar muitas, milhares e milhares de mulheres aí espalhadas mulheres e homens também espalhados pelo mundo. Claro, né? Com certeza. Eu acho que essa rede assim que a gente cria de contatos é muito, muito bacana, né? E uma coisa que a gente faz também é os nossos encontros, né, Geisa? Que eu acho muito bacana esses encontros pessoais que a gente faz, né? A Brimpex vai fazer agora o segundo encontro em Berlim, né? No final agora de agosto, dia 24. Então, eu acho que essa também é uma forma da gente mostrar que a gente existe, que nós somos verdadeiros. Carne e osso, não é só... Sim, maravilha. Eu acho que isso é importante, a gente também ter essas
como você diz, esses movimentos de encontro, porque a gente fica muito online, mas a gente saber que a gente existe, que a gente realmente pode se, né? Pode se tocar, ajudar, pode se ver, pode se abraçar. Então, então, todos 24 de agosto, a gente também vai colocar isso na legenda. Cláudia, um grande beijo, obrigada pela tua presença, obrigada você por estar nos assistindo e se mantenha ligadas na oxitocinas.com e conheça o trabalho da Brintex. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Até a próxima, um beijo para todos. Tchau.